E aí, Pega Devs, hoje a gente vai falar sobre controle de acesso dentro do Pega. O controle de acesso refere-se à segurança da nossa aplicação, refere-se à segurança de funcionalidades, por exemplo. Imagina a seguinte situação: a gente tem dois grupos de usuários, nos quais um desses grupos deve ter acesso a uma determinada funcionalidade, a um determinado case, por exemplo, e o outro grupo não deve ter acesso a esse case, ou seja, ele não pode criar esse case. Então, como é que a gente faz para dizer quem deve ter acesso e quem não deve? É aí que entra o controle de acesso dentro do Pega. Esse controle ele pode ser feito através do que a gente chama de Role-Based Access Control, que é o controle baseado em roles, ou seja, em papéis. Quando a gente iniciou o curso, a gente viu aqui no operador que ele possui aqui diversos access groups. Esses access groups são os chamados grupos de acesso à aplicação. Por exemplo, aqui o meu grupo de acesso é o Reporting Authors. O Reporting Authors é um grupo padrão, é um access group padrão que o Pega cria para os criadores da aplicação, os autores da aplicação. No caso, como eu criei essa aplicação aqui de reporting, o Pega automaticamente me deu aí esse privilégio, esse access group aqui de autores. Porém, o Pega também criou alguns outros grupos de acesso. É como se fossem alguns outros personas que a gente chama, algumas outras personas. Então aqui temos a persona do autor, digamos assim, que seria a minha persona, e aqui tem a persona dos users. Esse access group aqui, users, são para os usuários que vão acessar o portal, por exemplo, esse portal aqui que a gente está vendo. Então, para exemplificar melhor, aí nessa imagem a gente tem dois users diferentes. A gente tem o usuário do administrador, à esquerda, e temos o usuário normal, o usuário comum à direita. Percebam que temos dois access groups. Access groups. O administrator, ele tem acesso ao portal do Admin Studio e ele tem duas roles, ou seja, dois papéis aí. Essas roles, elas fazem o controle de acesso das funcionalidades dentro de uma aplicação. Então vejam aí que o usuário da esquerda, o administrador, ele tem duas roles. E dentro dessas roles tem as características do que ele tem acesso. Lembrando que se a gente tem duas ou mais roles, a role mais permissiva, ela sobrescreve qualquer outra role que eu possa colocar. Então, se eu tenho duas ali, a mais permissiva, ela sempre vence, ela sempre dá maior permissão com relação à outra. À direita, a gente tem um outro usuário, que é o usuário comum, que ele tem acesso ao User Portal. Nesse caso, a gente vê aí que ele só tem uma role. Então, de modo resumido, a gente tem dois access groups, duas personas diferentes, onde uma persona vai ter acesso a uma determinada funcionalidade, uma ou mais, né? E a outra persona vai ter ou não acesso a outras demais funcionalidades. Isso aí vai depender muito de como eu quero controlar o acesso dentro da minha aplicação. Então, voltando aqui para o Pega, a gente tem aqui o meu recorde de usuário, né? Aqui eu tenho diversos access groups. Se eu abrir aqui, por exemplo, o Authors, a gente vai ver que eu tenho acesso a esse portal aqui, que é o portal do desenvolvedor, né? Que é o próprio Dev Studio. E temos aqui algumas roles. E para a gente controlar tudo isso, o Pega recomenda a gente usar a ferramenta do Access Manager. Eu vou fechar aqui e a gente vai ver agora como é que funciona essa ferramenta. A gente vem aqui em Configure, Org Security, Access Manager, Work e Process. Aqui no Access Manager, a gente tem os Access Groups da nossa aplicação, os Access Groups que foram criados. Nesse caso aqui,
eu criei 3 Access Groups, dentre eles esse aqui, Persona Test, que eu criei lá no início do curso. E dentro desses Access Groups, tem aqui os Case Types que eles possuem acesso. Então, por exemplo, o Access Group Authors, que é o que eu estou agora, quando eu expando aqui o Reporting, ele mostra todas as funcionalidades, ou melhor, todas as ações com relação ao case de reporting e mostra as roles do meu Access Group. Como eu mostrei anteriormente, esse meu Access Group ele tem 3 roles. E como eu falei anteriormente, a role mais permissiva, a que mais permite ações, ela é a que predomina. Ou seja, essa role aqui, sysadm4, ela me permite fazer tudo aqui, permite abrir um case, rodar reports, modificar um case, deletar um case, ver o histórico e tudo mais. Então, essa role aqui, nesse momento, ela me permite fazer tudo isso. Ou seja, eu posso simplesmente vir aqui no portal e criar um case. Eu posso criá-lo normalmente porque o meu Access Manager diz que eu tenho acesso a tudo isso aqui. Porém, existem maneiras de controlar esse acesso ao case type. Por exemplo, quando a gente clica aqui na função open, se a gente clicar aqui, existem 3 maneiras. Eu posso conceder acesso total, que é o full access, que é o que está atualmente. Eu posso colocar o no access, que é quando eu não tenho acesso nenhum, ou seja, eu coloco acesso zero a esse case type, ou eu posso fazer uma condicional. Eu posso criar um que a gente chama de access when para gerar um controle condicional nessa ação. Um outro detalhe importante da gente entender é que dentro de uma access role, a gente tem níveis de acesso a essa access role. Como vocês podem ver aí na imagem, a gente tem 5 níveis de acesso a uma determinada access role. Quando a gente cria uma regra que a gente chama de access of role to object, a gente pode dizer a que nível de acesso esse usuário vai ter a esse determinado objeto. Por exemplo, para ficar fácil de entender, eu vou vir aqui no meu operador. Vou abrir, por exemplo, o Reporting Users. E aqui na role Reporting User 4, eu vou abri-la. E a gente vai ver aqui que a gente tem a nossa Access Role. Dentro da Access Role, a gente consegue conceder acessos ou não a uma determinada classe. Por exemplo, a classe do meu case type de reporting, eu posso fazer com que apenas a um certo nível eu consiga acessá-la, a um certo nível de aplicação. Por exemplo, quando eu clico aqui em adicionar uma role, eu vou criar um Access Role Object, no qual eu vou conceder acesso a uma classe a um determinado nível. Por exemplo, a classe do meu case, que é a classe de reporting. Vamos ver aqui a classe do meu case. E aí a gente tem as ações que eu posso fazer nessa classe. Então aqui eu posso ler, eu posso escrever, deletar instâncias. E aí temos justamente esse nível de acesso. Eu posso controlar de 0 até 5, onde 0 significa nenhum acesso e 5 é o acesso máximo. Então, se a gente volta aqui nos níveis de acesso, a gente vai ver que o 0 ele faz o deny the action, ou seja, o usuário não pode executar nenhuma ação, e o 5 é o level de produção, ou seja, até no ambiente de produção, o usuário pode executar aquela determinada ação naquela determinada classe. Isso é importante porque permite com que o usuário controle melhor suas ações dependendo do ambiente em que ele esteja. Vou citar aqui um exemplo. A gente, digamos que nós somos desenvolvedores e nós precisamos debugar ações dentro do Pega.
Para a gente fazer esse debug, é interessante que os usuários que são desenvolvedores, eles tenham acesso até uma determinada aplicação, ou seja, eles não têm acesso à produção. A gente não vai debugar coisas em produção. Então, eu posso colocar, por exemplo, o production level como 2, e aí os usuários que são desenvolvedores só vão ter acesso até o nível 2 naquela classe. Então, voltando aqui para o Pega, eu vou cancelar essa ação aqui. Isso aqui, como eu expliquei, é o Access Role to Object, no qual eu concedo acesso a uma determinada classe para uma determinada role. Isso aqui é muito importante para controlar o acesso. Porém, a gente vai ver na prática como é que isso é feito através do Access Manager, que a gente estava vendo agora há pouco. Como boas práticas, o Pega recomenda utilizar o Access Manager. Então, aqui eu estou no Access Manager e a gente vai fazer a seguinte ação. A gente vai vir aqui no Access Group de Reporting Users e a gente vai negar acesso desse case type de reporting para qualquer usuário que seja reporting users. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na role reporting user 4. A gente vê que ela concede acesso aqui. Quando está verde assim é porque tem acesso para abrir um case type. E aí eu vou clicar aqui e vou colocar no access. E vou clicar em OK. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para que qualquer usuário que tenha essa role reporting users, ele não consiga mais abrir um case type, ele não consiga mais criar. Então, vou dar refresh aqui. Então, eu vou clicar aqui na minha access role para a gente ver o que é que aconteceu na prática. Vocês podem ver justamente o que aconteceu aqui. Ele criou um access of role to object na classe de reporting, que é a classe do meu case type, e aqui concedeu acesso 0 para essa classe. Ou seja, eu não consigo mais ler as instâncias de um case type. Isso significa que qualquer usuário que tente abrir um case de reporting, ele não vai conseguir. Ele vai ser proibido de fazer isso. Para a gente ver isso na prática, eu vou abrir aqui um usuário. Vamos vir aqui em Records. Vamos vir aqui em Organization, Operator ID. E vamos, por exemplo, abrir aqui esse usuário de Review Issue. Como vocês podem ver, ele pertence ao Access Group de Reporting Users. Isso significa que ele tem a role User 4. E se ele tem a role User 4, isso também significa que ele não mais tem acesso ao case de reporting, ele não consegue mais criar. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai abrir o portal, vamos logar com esse operador aqui e a gente vai ver que ele não consegue criar mais case types. Eu vou deslogar e a gente vai logar com esse operador aqui. E aí, quando eu clico no case de reporting, eu recebo essa mensagem aqui. Você não está autorizado a abrir essa instância aqui do case. Ou seja, o meu usuário ele não consegue visualizar essa instância, ele não consegue criar. Isso acontece justamente por causa do Access Control, o controle de acesso feito através das roles. Vou voltar aqui para o meu usuário normal. Então, de modo resumido, a gente consegue controlar o acesso a funcionalidades da nossa aplicação de acordo aí com o seu papel, com a sua role, ou seja, de acordo com as personas. Isso é muito importante em diversas empresas, no qual, por exemplo, eu tenho um manager, um gerente, no qual o gerente ele pode ter acesso a várias funcionalidades, porém, um usuário comum, ele não vai ter acesso a essas funcionalidades.
E é aí que a gente usa o Access Role Control para que a gente controle esse acesso dentro da nossa aplicação.